Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Antes de começar a tradução da khutbah do Sheikh Fahmy, nós gostaríamos de dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs palestinos que chegaram recentemente da faixa de Gaza. Ya akhwatna in Palestina, adratkum sharaftuna. Subhanallah. A presença de vocês aqui conosco hoje nos honra bastante. Esses irmãos e irmãs, com as suas crianças, que foram trazidos através do esforço e da ajuda do governo brasileiro e do presidente Lula, a quem também nós dirigimos o nosso agradecimento e com quem nós contamos para que se chegue a uma solução definitiva para o conflito através de um cessar-fogo imediato e uma solução justa, verdadeiramente justa e pacífica e permanente, se Deus quiser, inshallah. O nosso imam Sheikh Fahmy hoje, na primeira khutbah de 2024, escolheu justamente falar sobre o tempo que passa voando tão rápido que esse inclusive é um dos sinais da hora, é um dos sinais do fim do mundo, um dos sinais do fim dos tempos. E passa tão rápido que essa semana mesmo o próprio Sheikh, ele completou conosco já 2 anos, ou seja, ele já entrou na sua reta final. Esse é o último ano, que todos nós possamos aproveitar com ele bastante o tempo que ainda lhe resta para estudar e aprender cada vez mais sobre o Islã. Ele escolheu 2 versículos do Alcorão Sagrado, em que Deus Todo-Poderoso diz: e despendei do que vos damos por sustento, antes que a morte chegue a um de vós, e que ele diga: Senhor meu, que me concedas prazo até um termo próximo, então darei caridade e serei dos íntegros. E Deus não concederá prazo a uma alma quando o seu termo chegar, e Deus do que fazeis é conhecedor. Ou seja, Deus Todo-Poderoso deixa bem claro para nós que quando chega a hora, quando chega o momento da partida, quando nós vamos dessa vida de vez, não tem mais retorno, não tem extensão, nem por uma fração de segundo sequer. Esse tempo ele é preciso e definido, não tem volta. O tempo é tão importante que Deus Todo-Poderoso no Alcorão Sagrado jurou por ele em diversas partes. Pelo menos 3 suratas do Alcorão, 3 capítulos do Alcorão. Al-Asr, o tempo, Deus jura por ele já no primeiro versículo, quando ele diz Al-Asr, ele jura pelo tempo. Al-Fajr, a aurora, ele começa o Al-Fajr, jurando pela aurora. E a Duha, as primeiras horas da manhã, quando ele diz o Duha, ele jura pelas primeiras horas da manhã. Portanto, o tempo é extremamente valioso e não pode ser de maneira alguma desperdiçado. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, num dos seus dizeres, ele disse que no dia do juízo final, todos nós, gente, filhos de Adão, ninguém vai mover os seus pés diante de Deus até responder para o nosso Criador o que nós fizemos, o que cada um fez com a sua vida, como viveu a sua vida, a que dedicou a sua vida, com o seu conhecimento, como foi que cada um de nós usou o conhecimento que adquiriu, o conhecimento que recebeu, com a riqueza, como cada um de nós obteve os seus bens, o seu patrimônio. Nós adquirimos a riqueza de maneira lícita ou ilícita, e como é que nós gastamos? Nós gastamos para o bem ou para o mal? Para aquilo que é benéfico ou para os nossos vícios e tentações? E por fim, o que cada um de nós fez com a sua juventude, e por juventude também os sábios traduzem como sendo o próprio corpo, o físico, porque nem
Nem o nosso corpo, nem essa carcaça nos pertence. Isso foi algo concedido pelo nosso Criador. Ele cedeu. Então façam bom uso, cuidem bem, cuidem da saúde, se alimentem daquilo que é benéfico. Protejam o seu corpo. E a juventude tem um valor especial, gente. Por quê? A juventude é um período da vida humana de força, de uma capacidade elevada, e ela fica entre, por assim dizer, duas fraquezas. O período da infância e, quem chegar até lá, o período da velhice. A juventude é a época em que nós temos mais condições de promover as boas ações, de nos dedicarmos ao caminho do Criador. Então a juventude nos será cobrada também no dia do juízo final. Tanto que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, que as bênçãos e a paz de Deus estejam com ele, também disse em um outro hadith: aproveitem 5 antes de 5. E ele começa: a juventude antes da velhice. Aproveitem a sua juventude antes de ficarem velhos. Aproveitem da sua riqueza antes da pobreza. Aproveitem da sua saúde antes da doença, porque quando a gente fica doente, a gente perde a nossa capacidade quase que total. Aproveitem o seu tempo livre antes do seu trabalho, antes de se ocuparem com os seus afazeres e preocupações. E por fim, resumindo tudo, ele diz: aproveitem a sua vida antes da sua morte. Depois que a gente passou para a próxima, não tem volta, acabou. É um arrependimento que não vale. E todos nós sabíamos disso. Todo ser humano sabe disso. Mesmo aquele que não crê em Deus, ele sabe que a vida terrena não é eterna. Ele sabe que a vida mundana é passageira, ainda que ele não reconheça e não saiba o que vem depois. Mas ele sabe que tem fim. O profeta sallallahu alaihi wasallam também diz que o dia do juízo final, a hora, ela não chegará, ela não se estabelecerá até que o tempo seja limitado. Em outras palavras, que o tempo seja curto. Mas como assim? O tempo diminui? Não, ele passa mais rápido. E ele explica: quando um ano for como um mês, o mês for como uma semana, a semana for como um único dia, e o dia for como uma hora, e essa hora for como se fosse a chama, uma chama rápida do fogo, acendeu, queimou e apagou, um brilho. Esse é o período em que nós vivemos hoje. As pessoas dizem: meu Deus, como o tempo passa rápido, e de fato passa. O ano passado passou muito rápido. Daqui a pouco vai ficar com essa sensação, parece que foi um mês, parece que foi ontem que nós saímos do mês do Ramadã, e o próximo Ramadã já está aí, há 2 meses, já batendo na porta no início de março, no primeiro terço de março. O tempo passa, voando. E o que a gente faz com o nosso tempo? Sem perceber, desperdiça. Nós não focamos o nosso tempo, não dedicamos o nosso tempo às nossas adorações, às nossas boas ações, à boa conduta. Hoje a gente perde o nosso tempo, muitas vezes com o celular, fica na internet, vendo a vida alheia, buscando nas redes sociais, invejando a vida dos outros através das suas fotografias, perdendo tempo em discussões bestas, em brigas bestas, perdendo tempo em desunião, enquanto os nossos irmãos morrem do outro lado do mundo. E eles que dependem também da nossa união, da nossa força coletiva, subhanallah. Gente, o tempo que passa
É alguma folha que cai da árvore. A folha volta? Não volta. É uma página do livro da nossa vida que foi virada. Não volta mais. Não volta mais. O tempo é tão valioso que o minuto que acabou de passar, ele não volta também. O dia de ontem que acabou, passou, ele não volta mais. A gente só vai reencontrar esse tempo no dia do juízo final, quando a gente receber o registro das nossas obras, de tudo aquilo que a gente fez. Que tristeza chegar no dia do juízo final e falar: meu Deus do céu, o que foi que eu fiz na minha vida? A única oportunidade que eu tive. E ela passou rápido. E a gente não percebeu. 60, 70, 80 anos, que alguém viva 100 anos, passa, acaba, nada fica para sempre. Das 24 horas do dia, nós somos orientados pelos médicos a dormir pelo menos 8, 1/3 da nossa vida. Se alguém tem 60 anos, significa que ele dormiu por pelo menos 20 anos da vida dele. É muito tempo. E a gente precisa de tempo para trabalhar. A gente precisa de tempo para se dedicar aos nossos afazeres, às responsabilidades, à família. E Deus pediu de nós, nos orientou, nos ordenou um tempo muito pequeno para as nossas adorações, os nossos rituais e o tempo inteiro conectado a Ele, refletido no nosso comportamento, nas nossas boas ações. Essa é a pessoa que aproveitou bem e adequadamente a sua vida. O Sheikh nos lembra que nós vivemos agora tempos difíceis, sem dúvida nenhuma, talvez o período mais difícil da atualidade, pelo que nós vimos com os nossos irmãos na Palestina, um massacre horrendo, diário, vergonhoso e covarde, mas ainda assim nós dizemos a eles e a nós mesmos: irmãos, esse tempo difícil, ele também vai passar. E, inshallah, ele vai passar rápido. E que Deus abençoe todos aqueles que dedicaram as suas vidas à luta pela justiça, pela causa justa, pela defesa da sua terra, pela defesa das suas casas, pela defesa das suas famílias. Aqueles que morreram, é errado nós dizermos: perderam a sua vida. Não perderam a sua vida, deram e dedicaram a sua vida a essa luta. Perdido não é aquele que morreu por uma causa justa. Perdido foi aquele que matou injustamente. Esse sim, perante o Criador, está numa situação perigosíssima, de enfrentar o julgamento no dia do juízo final, em que não haverá perdão. Que o Allah subhanahu wa ta'ala, Deus Todo-Poderoso, abençoe a todos vocês. Novamente, sejam todos bem-vindos. Ahlan wa sahlan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.